Olá, bem-vindo em A Outra Dimensão, onde pegamos personagens da cultura pop e transportamos eles para uma outra realidade. Hoje vamos falar do O Justiceiro, o filme de 2004. Nesse vídeo não terá introdução, pois a maioria sabe da história de Frank Castle e o porquê ele se tornou o Justiceiro. Vamos direto para um roteiro paralelo, ok? Então seja bem-vindo em A Outra Dimensão. Frank Castle acaba de ganhar um cargo no FBI em Londres e ficar definitivo por lá. Agora ele pode ficar em paz com a família, que era o seu maior sonho, e poder curtir sua tão sonhada férias. Está tudo correndo bem, mas em algum lugar do mundo Howard Cent está procurando pelo mandante da operação que assassinou seu filho. Ele foi morto por agentes do FBI em uma emboscada. Howard vai atrás, e o seu braço direito Quentin promete achar o culpado da operação, o ex-agente Frank Castle. Quentin tinha muitos contatos e acabou descobrindo Frank no sul da Costa Rica com a sua família. Ele manda matar Frank, mas sua mulher pede para que não mate só Frank, mas com toda a sua família, em troca de ter matado seu filho. Quentin e o filho de Howard, Bob, vão em busca de vingança. Chegando no local, eles entram sorrateiramente. Enquanto isso, Frank conversa com seu pai, que também foi um agente do FBI. De longe, eles ouvem um tiroteio. Seu pai pega as armas que ele tinha guardado e vão em direção aos bandidos. Eles já tinham matado todos os parentes de Castle. Maria e seu filho Will saem desesperados para a rodovia e acabam sendo vistos e seguidos pelos bandidos. Enquanto Frank está lutando com alguns atiradores que estavam à espreita, seu pai diz para ele ir atrás de Maria, que ele vai cuidar do resto. Frank, não querendo ir, mas não tendo opção, acaba deixando seu pai resolver tudo. Mas um dos capangas aponta a arma para Frank e quando vai atirar, seu pai entra na frente salvando a sua vida. Frank fica furioso e pega o capanga e acaba com ele dando vários socos. Ele olha uma moto próxima e sai em direção aos capangas que estavam atrás da sua mulher com o seu filho. Maria chega na ponte para pegar o barco da família, mas os bandidos atiram na roda do carro que acaba capotando. Maria e Will ficam feridos e vê os bandidos se aproximando. Ela olha para Will e diz: "Filho, promete para a mamãe que você vai ficar bem?" Will questiona por que ela estaria falando desse jeito. Ela continua: "Seja como for, faça tudo para se salvar. Eu te amo." Ela joga seu filho no mar e vai em direção aos bandidos. Eles sem piedade atiram nela com uma 12. Will na água vai para debaixo da ponte tentar se esconder dos capangas. Eles olham para o mar e não vê o garoto. Nisso, Frank chega atirando neles. Ele acerta um. Os outros começam a revidar acertando Frank. Ele cai no chão. Ele vê Maria morta de uma forma brutal. Bob dá uma surra em Frank, deixando ele semi-morto. Ele expõe Frank e sua esposa já morta dentro da caminhonete que estava vazando gasolina. Frank, muito fragilizado, olha para Maria e chora. Ele arruma forças de onde não tem e abraça sua amada. Os capangas atiram na caminhonete e saem. Frank abre a porta e tenta se arrastar para fora. Ele olha para Maria como um olhar de despedida. O carro explode, jogando Frank para o mar. Passando alguns minutos, seu filho vê um corpo boiando. Ele vê que é seu pai. Ele tenta puxar, mas seu pai é muito pesado. Ele vê passando ali perto um homem misterioso, chamado Candelária. Ele leva os dois para sua casa e cuida deles. No final da tarde, Frank acorda. Seu filho olha para sua face e fica assustado. Frank, mancando, se levanta e olha no espelho e vê 30% do seu rosto queimado. Ele olha para o seu filho e se abraçam e choram muito. Seu filho pergunta por que aqueles homens fizeram aquilo. Frank se cala por alguns segundos e logo diz: "Eu trabalhava para o FBI, por isso a gente vivia se mudando. Eu não queria falar nada para você porque ainda é uma criança. Queria te poupar de achar que a qualquer momento eu não pudesse voltar para casa. Aí a sua mãe inventaria alguma mentira que eu sumi, sei lá. Mas nunca dizer a você que eu fui morto por bandidos. Agora tá aí, ela, morta por eles. Mais preciso, pelos homens de Howard Cent." Will diz o que eles vão fazer agora.
Frank responde: agora não tem nada a fazer, só manter você protegido. Eles acham que todos estão mortos e é melhor que pensem assim. Will abaixa a cabeça e diz: isso não pode ficar assim. A mamãe morreu, a gente não vai fazer nada. Frank diz: por isso mesmo, sua mãe morreu, a mulher que eu amo morreu. Não posso perder você, agora você é tudo que eu tenho. Will sai com raiva para o seu quarto. No outro dia, Frank vê seu filho olhando para o mar e vai até ele e pergunta o que ele estaria pensando. Ele fala que precisa vingar a mãe. Castle diz: como? Você ainda é uma criança e não poderia fazer nada. Você ainda é muito frágil e imaturo. Will se levanta e vai para o coqueiro próximo e começa a socar o coqueiro. Frank levanta com muita dificuldade ainda e pergunta o que ele estaria fazendo. Will responde: deixando de ser frágil. Pode passar o tempo que for, eu sei que um dia eu vou vingar a mamãe. 2 anos se passam. Will continua socando o coqueiro, que está bem gasto. Frank está no seu quarto. Todos os dias Frank chora e lamenta a morte da esposa e família, mas precisa ser forte para continuar com seu filho. Will vai para a cidade com sua bicicleta comprar algo. Aparecem então 3 meninos na sua frente, mexendo com ele. Will tenta ignorar, mas os moleques querem tomar a bicicleta dele. Com trauma do que passou e muita raiva acumulada, ele dá um soco em um e em seguida parte para cima do outro e soca o garoto até ele desmaiar, e o outro foge. Will chega em casa coberto de sangue nas mãos e o seu pai pergunta o que aconteceu. Will não responde e vai para o seu quarto. Passando um dia, o delegado da área bate na porta de Castle e diz: boa tarde, senhor. Um garoto de 12 anos diz que viu outro garoto espancando seu amigo. E perguntamos ao garoto como ele era e esse é o retrato falado dele. Você conhece? Frank olha para fora e vê seu filho socando o coqueiro e diz: não, eu não conheço. Desculpe. Ele se aproxima de seu filho e diz: nesses anos, como um homem da lei, eu nunca vi a justiça sendo feita de verdade. A gente pegava muitos bandidos, claro, só que a maioria voltava para a rua, de novo. A maioria com poder. Nossa família se foi. E não vi nenhuma investigação feita pela polícia. Eles sabem o que aconteceu. Não querem mexer com os grandes. Por isso empurra tudo para debaixo do tapete. E talvez isso nunca mude. Eu te conheço como ninguém, meu filho. E sei que você fez aquilo com aquele garoto para tentar se proteger. O que aconteceu há anos atrás nunca vai sair da sua cabeça e acredite, da minha também não. Eu queria vingá-los com minhas próprias mãos. Mas eu ainda tenho você. Will se vira e responde: a mamãe morreu para me proteger. Eu nunca vou esquecer mesmo. Eu sei que o senhor não quer que nada aconteça comigo, mas já aconteceu, pai. Já aconteceu. A mãe morreu e eu tô vivo. Pra quê? Ele caminha em direção ao seu pai e fala: eu te amo, pai. Mas estaria mentindo se eu dissesse que está tudo bem. Frank respira e diz: eu vou te ensinar tudo o que sei, para que possa se defender quando precisar. Mas o plano de Frank era outro. 8 anos se passam. Will acorda e vê um bilhete que dizia: eu estou de saída para uma vingança. A nossa vingança. Vou atrás daqueles que acabaram com a nossa família. Fazendo isso, assim posso ficar mais tranquilo e você poderá viver. Nesses anos todos você nunca melhorou o seu humor, não dava um sorriso, esteve sempre angustiado e não há nada que eu pudesse fazer. Se o único modo de trazer você de volta é assim, que seja. Se eu não voltar para casa, saiba que eu te amo. E de alguma forma isso acaba aqui. Will fica sem saber o que fazer, pois seu pai não deixou nenhum rastro. Will nesse tempo entrou para a polícia. Ele era conhecido como policial sem expressões. Apesar da pouca idade, ele enfrentava bandidos e não tinha medo de trocar tiro com eles. Em todas as ocorrências mais perigosas da região, Will sempre se oferecia para elas. Em um dia normal de trabalho, uma ocorrência acontece em uma cidade próxima. Uma facção local sequestra o filho do prefeito.
e alguns policiais próximos foram acionados como apoio. Will chega no local, que é mais um cenário de guerra. Ele pergunta ao sargento qual a missão. O sargento pede para que nenhum carro saia para outra cidade. Will se oferece para tentar resgatar a vítima, mas o sargento responde: "Você está louco, garoto? Tem vidas em jogo. E a SWAT está chegando, eles são especialistas em resgates." Will volta para a viatura e vê um beco próximo, e vai tentar achar um atalho em direção ao local. Ele invade mais casas, pula muros para chegar no ato. Ele consegue chegar no local do sequestro. Ele vê o garoto amarrado com uma corda e com a boca tampada. Ele analisa o local e vê um dos capangas de costa. Ele sufoca o bandido e liberta o garoto, e manda ele sair pelo sótão que entrou. Mas ele é descoberto, então ele rola para a parede e tem ali sua guerra com os bandidos. Ele usa toda a estratégia e técnicas que seu pai ensinou. Ele fica sem bala, mas consegue deter todos os bandidos. A polícia lá fora fica sem entender nada. A SWAT chega e invade o local, mas só vê o Will ferido e o garoto sendo salvo. Os policiais ficam admirados com a coragem do jovem policial, enquanto o sargento diz que aquilo foi suicídio e que ele poderia pôr todos em risco e até mesmo perder a posse de policial. Um soldado da SWAT se aproxima e pergunta: "Como é seu nome?" Ele responde: "Caston, Will Caston." O soldado continua: "Acho que já vi esse nome em algum lugar. Por que você não entra para as Forças Armadas? Está perdendo tempo trabalhando prendendo viciados. Você tem talento e coragem." Na verdade, o que Will queria era amadurecer as habilidades que seu pai lhe ensinou, e não ligava para status. No final da operação, Will ouve um dos agentes dizendo: "Os sequestradores trabalhavam para Howard Cent. O sequestro do filho do prefeito foi para mostrar ao prefeito que não se intrometa nos negócios dele. A ideia era sequestrar o garoto e de alguma forma comunicar isso ao prefeito. Eles não iam machucar o garoto, mas o plano deles foram por água abaixo. Eles não sabiam que nessa cidade existiam policiais de coragem. Nessas alturas, Howard deve estar furioso." Will lembra que seu pai citou esse nome. Passando um dia, Will é chamado perante o prefeito para ganhar uma medalha de bravura. Mesmo não ligando para essas coisas, aceita e fica aliviado pelo sucesso da operação. Depois da cerimônia, ele corre aos registros para saber mais sobre Cent. E o sargento diz: "Caston, o que está fazendo aqui?" E depois de muitas façanhas suas, essa foi o que mais me impressionou. Às vezes penso que você não tem medo, se é apenas talento ou está tentando se matar mesmo. De qualquer forma, descanse, volte daqui a 2 dias. Caston diz: "Eu só vou pegar um documento na administração e já estou indo, sargento. Obrigado." Ele tem uma pista, uma única pista, e vai atrás. Ele descobre que a pista lhe levou a Cutter. Ele mesmo não sabia quem era o tal, mas sabia que tinha algo a ver com Cent. Cutter é um dos homens de Cent, e os sequestradores eram a sua responsabilidade. As peças estão se encaixando, então ele começa a seguir os passos de Cutter. Nessa altura, Frank já estava pondo seu plano de vingança em ação, já com a ajuda de Mickey Duca, secretário de Howard. Assim como no filme original, Frank seguiu o mesmo trajeto. Com a ajuda de Mickey, Frank já planejava que os Santos se matassem entre si, sobrando apenas Howard, que ele acabaria com suas próprias mãos. Mas Quentin, braço direito de Howard, descobre onde Frank está hospedado e manda um russo para lá. Frank, na sua rotina solitária e amarga, só pensa em fazer vingança para que seu filho pudesse ficar bem. Mas Frank já não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Ele perdeu o ritmo e sua virilidade. O que torna ele ainda um super soldado é sua experiência. Alguém bate na porta, então aparece um homem branco, barbado, com mais de 2 metros de altura. Ele chega socando Caston. Frank tenta se defender, mas o russo é muito forte. O russo machuca muito Frank, jogando ele até contra a parede, quebrando ela. O russo pega-o no mata-leão. Frank vai apagando quando pega a faca na cintura e enterra no olho do russo. E já não restando forças, ele se joga para cima do russo, fazendo os dois rolarem as escadas. Passando alguns minutos, os homens de Cent chegam para ter certeza que o russo fez o seu trabalho. Quentin, Lincoln e Cutter. Lembrando que o Will já estava na cola de Cutter e também vê eles entrando no local.
Frank, muito fragilizado, vê os homens se aproximando e se esconde em uma cabine que ele mesmo construiu. Os homens invadem cada apartamento até chegar na de Castle. Ali mesmo, ele já deduz que ele conseguiu matar o russo e escapar. Eles mandam vir mais homens e vistoriar toda a área, e diz que Castle não pode ter ido longe. Frank sai do esconderijo para fugir e se recuperar. Nisso, Will entra no local. Ele entra no apartamento de seu pai sem saber que ele estava lá. Quando ele abre a porta, Frank pega a arma e Will tira sua arma da cintura e os dois apontam as armas um para o outro. Ambos ficam surpresos. Frank pergunta: "Filho, como me achou?" Will responde: "Na verdade, eu nem tinha ideia de onde te encontrar e nem imaginaria que iria te encontrar. Foi o acaso." Frank diz: "Acasos não acontecem. Me diga, como veio parar aqui?" Will responde: "Bom, teve uma operação em uma cidade vizinha. Nada demais. Apenas um sequestro. Descobriram que o mandante era um tal de Howie Dissent. Foi o que o senhor mencionou quando me explicou sobre o seu trabalho, que foi ele que mandou matar nossa família. Então fui atrás de todas as informações sobre ele, mas a única coisa que eu encontrei foi sobre Cutter. Nunca ouvi falar, mas sabia que tinha alguma ligação com o mandante. Cutter foi responsável pela operação. Em um dos celulares dos sequestradores estava o contato salvo como Chefe Cutter e algumas mensagens de ponto de encontro. A polícia, depois que descobriu que foi a mando de Howard, não quis mais prosseguir. O prefeito apenas reforçou a segurança de sua família. Em nossas informações internas, estão dizendo que é melhor não mexer com os planos de Sente para evitar que ações assim se repitam. Então eu fui atrás desse Cutter. Passei o dia investigando e indo em lugares que estava citado nas mensagens com os sequestradores. Quando o encontrei, percebi que era ele na hora. Jeito de mafioso e olhar desconfiado. Comecei a segui-lo. Cada vez mais tinha certeza que seria ele, pelas pessoas que ele andava e lugares sigilosos, e vim parar aqui. Frank disse que ele daria um ótimo detetive também. Eles então se apressam para sair dali, mas já é tarde demais. Alguns carros rodam o local. Frank e Will tentam sair pela saída traseira, quando dão de frente com Lincoln e Cutter. Eles se encaram.